Trabalhar com a educação no país é um desafio, sim ou não? E quando a educação é um negócio? Será que é mais difícil para você conquistar clientes, convencer os pais? Nós vamos conversar muito a partir de agora com a Fernanda King, ela que é simplesmente a CEO da Petit Kids e da King Educacional, para que você possa entender um pouquinho mais sobre o negócio, sobre educação a partir de agora no nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, começando agora o nosso Business and Connections de hoje. Que honra ter você aqui. Nós estamos no Wig Play, no portal Wig e também no YouTube do Wig, além do meu canal Sidney Botelho e do podcast Business and Connections. E o tema de hoje é educação. Negócios com educação, com certeza você vai ver o diferencial desta grande profissional que eu trago aqui para você hoje no nosso Business in Connections em todas as redes. Trago Fernanda King, ela é CEO da Petit Kids e da King Educacional, além de escritora, palestrante, nossa, tem tanta coisa, que ela é tão grande, bem grande mesmo, que eu vou parar por aí, então, somente no currículo dela, que é do tamanho dela, eu ficaria só o programa inteiro falando. Seja bem-vinda, que honra recebê-la aqui no Business in Connections. Primeiramente, quando você era criança, você queria ser professora? Não. Ai, Sidney, um prazer estar aqui também com você. E eu não comecei a minha carreira na educação. Eu acho que um dos grandes diferenciais que eu tive no começo da escola para dar certo rápido foi que eu vim da área comercial, né? Ah, que legal. Eu tenho 3 faculdades. A primeira foi arquitetura, que eu praticamente não usei comercialmente. Tá. Uso quando eu vou fazer meus projetos, eu dou pitaco em tudo, quando a obra é minha, sabe? Então o pedreiro, ele acha que ele vai me enrolar. Mecânico de carro pode até me enrolar, mas pedreiro não. O duro é você controlar o pedreiro indo até a sua obra. Fazer, né? Ele Essa ir, gestão, já é uma vitória. Eu fiz publicidade, que foi o que me trouxe para São Paulo. Eu sou carioca, Tá. acho que dá para perceber, apesar de quase 20 anos aqui, Fazia né? um tempão que eu não trazia uma carioca pra cá, ou carioca, tá bom, gente? Eu tô há 17 anos em São Paulo, mas o sotaque não me larga. E eu fiz publicidade, que foi o que me trouxe para cá. Tá. Eu vendia anúncios, eu vendia espaços publicitários. Eu acho que isso é uma grande escola, né? Você trabalhar na área comercial, você liderar, na época, quase 200 vendedores. Eu Ai, que lindo. tinha escritório no estado de São Paulo inteiro, ia para Rio Preto, ia para Ribeirão, Campinas, não só aqui na Paulista. E aí, quando eu tive minha filha, eu acho que isso acontece com acho que 70% pelas estatísticas, né? Das mulheres, a transição de carreira, a famosa transição de carreira depois da maternidade. E eu resolvi, do mais absoluto nada, abrir uma escola infantil pensando nela, Tá. para tê-la mais perto. Eu também já não estava mais muito contente com a minha profissão, comecei a rever muitas coisas. Eu tive duas viradas de chave na vida, que foi a maternidade e depois a pandemia. Aí eu acho que é comum também a muitas pessoas. Né? 5 anos de pandemia, eu trouxe recentemente aqui, eu que sou do setor de treinamentos, eventos e também turismo, imagine como que esses setores ficaram afetados e você foi para um setor, a educação. Eu já vou até trazer um ponto, eu rodo muito também nos setores de educação, como apresentador de eventos e em grandes universidades, e as universidades digitalizaram. Foram para o online e o aluno não quer voltar. E o seu não, você é obrigada a ter o aluno ali, porque você trabalha o kids, você trabalha o bebezinho, infantil. E o bebezinho tem que estar ali para ajudar as mães. E né? a gente foi muito prejudicado, né? Porque não tinha online. Não, e a criança, o pai dependia da criança. Ou em casa, porque foi para o home office. Sim. Tanto que nos anos de 21, 22, começou a voltar 23, 24 com a volta ao presencial, porque se a mãe da criança pequena, ela conseguir dar um jeitinho e deixa a criança ali numa tela e trabalha aqui um pouquinho, e aqui no Brasil você tem a empregada doméstica que ela faz o papel de passear com o cachorro, de ficar com a criança, de ir no supermercado, ela é explorada, né? As crianças ficaram em casa até muito tarde, porque a gente tem uma visão de que a escola infantil é apenas rede de apoio e não lugar de desenvolvimento da criança. Tá. A gente tem uma visão na sociedade meio errada
sobre a escola infantil. Chamam de escolinha, né? Berçário ali que, não, deixa lá a criança que ela não está aprendendo nada nessa fase da vida. Só vai para brincar. É a fase mais importante da vida. Sim. Quem estuda qualquer coisa de neurociência, se você ler eu duas sou neurocientista, páginas... eu sei que a base seria... Se você ler 2 páginas de qualquer artigo científico, você vai dar mais valor à escola infantil. Tá. E as pessoas, infelizmente, a grande parte da sociedade, ela vê a escola infantil como um lugar para deixar a criança. Porque eu não tenho com quem deixar. Ela vai, avó, não tenho, talvez babá, não confio. Então vou deixar na escolinha. Nossa, você está falando isso, sabe o que me veio na cabeça hoje com tantos hotéis de pets? Você falou como... Creche de pet. Né? Nossa, me veio isso na cabeça, não é ofensivo, espero que as pessoas não entendam isso, mas você falou dessa forma, às vezes as pessoas... A mãe que tem esse pensamento de não ver a educação da criança, praticamente está tratando essa criança como um pet. Não, tem pets muito mais bem tratados, né? Porque se a pessoa se preocupa em levar o pet para uma socialização, porque o que seria a creche do pet? E tenho pena de deixar meu cachorro sozinho, vou levar ele lá para ele se desenvolver, para ele ir numa piscina. Por que a sociedade pensa assim com um cachorro e a criança pode ficar em casa na tela, estragando o cérebro dela para sempre, com excesso de tela na primeira infância? Por quê? Né? Por que com a criança? Então, assim, o trabalho, a gente em off aqui nos bastidores estava falando, né, se vale a pena trabalhar com educação. Olha, financeiramente falando, se a gente comparar com outras profissões, a educação ela é desvalorizada do professor, que tem essa coisa do reclamar que ganha mal, ao diretor. É todo mundo. A educação não tem o seu devido valor e lugar no Brasil. E aí entra outro ponto. Você como palestrante, treinador, aí entra as reclamações dos mimimis dos pais. Que os pais, da mesma forma que jogam a criança lá para vocês cuidarem, ao mesmo tempo eles não conseguem dar uma educação para as crianças respeitarem essas pessoas que vão orientar os próprios filhos. É uma contradição, né? É contraditório. Se você terceirizou a responsabilidade da criação do seu filho para outros, você tem que, no mínimo, confiar no que esses outros estão fazendo. E como que você está vendo essa nova geração de pais em relação a esse tipo de tratamento com o educador? Deu uma nota baixa, não, eu vou lá repreender o professor, não é o aluno. Se a gente for comparar gerações, a grosso modo, óbvio que sempre tem exceções em todas as gerações, né? O Gen Z não gosta de trabalhar. Tem Gen Z que gosta, né? Sim. Agora, os pais, a gente saiu de uma educação autoritária, onde a criança não tinha vez, não tinha voz, para uma educação permissiva. Eu vejo a humanidade, ela muito aos extremos em várias coisas. A gente vê na política, na polarização, é A ou é B, não existe o meio termo. E o ser humano, ao invés de passar de uma criação autoritária para um meio termo, ele foi do autoritarismo à permissividade. Então, hoje, em geral, falta voz de comando nas famílias. Existem famílias com medo dos filhos. Eu já ouvi isso na minha sala. Eu tenho medo do meu filho não me amar. De eu falar de uma forma mais... Então, quer dizer, é uma família, uma mãe ali, que às vezes ela precisa de muita terapia, ela né? precisa de terapia. Deixa eu falar rapidinho aqui que o nosso Business in Connections, ele tem o patrocínio Master da Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. Também os patrocinadores como Toye Produções e Eventos, Agência Soul Digital, a Unielas Marcas e Patentes, a Doco Technology e também a Toye Treinamentos, os nossos parceiros aqui do nosso BC. Bem, Fê, trazendo um pouquinho, veja, você tem a Escola Kids e você também tem a King Educacional. Sim. Qual que é a diferença? Qual que é o público aí? Explica aí. A segunda virada de chave. A primeira foi na maternidade, tive a minha filha, resolvi largar o mercado publicitário. Qual é o nome da filha? Pietra. Pietra, muito bem. Nome forte também, né? Pedra. Foi igual a mãe, meu Deus do céu. Segura. Primeira transição de carreira foi aí. Tá. Tive minha filha, comecei a repensar a vida, abri uma escola infantil. Ela estudou lá, hoje já é mais velha, já foi para uma escola maior. Tudo bem. Na pandemia, eu comecei a questionar muita coisa, inclusive e principalmente essa questão da desvalorização da educação. Tá bom.
eu vi as famílias simplesmente saindo, dando tchau. Não vou pagar porque você não está me servindo nesse momento, tenho que deixar meu filho. Às vezes você entendia que tinha pessoas realmente com questões financeiras. O cara é bartender, o cara é músico. Pô, realmente o cara não tem como me pagar. Sim. Mas e o funcionário público? Por que ele vai parar de pagar a escola que foi suporte para ele durante vários anos? Então, aquilo foi me fazendo questionar muito a vida, né? Em casa, procurei treinar, perdi 30 quilos na pandemia, fiz alguma coisa de útil, né? Por mim, pela minha saúde, pelo menos. Adquiri outros hábitos mais saudáveis e comecei a pensar na desvalorização da educação. Por que as pessoas veem a escola apenas como um lugar para deixar a criança? Por que não se entende que ali é um lugar de desenvolvimento? Sabe, eu fui pensando muito nisso e eu falei, eu preciso ir para as redes para falar disso. Tá. Eu preciso ampliar esse meu pensamento, ampliar essa minha voz e falar por tantos professores que também se sentem não tão valorizados quanto deveriam. E aí eu tenho um CNPJ muito mais antigo até do que a escola, porque eu sempre trabalhei com treinamento de pessoas. E aí peguei este CNPJ e falei, por que não colocar isso, esse treinamento, esses cursos, essas palestras para a área que eu estou hoje, que eu estudei tanto, que é a área educacional. Nisso eu já tinha feito a pedagogia, fiz a minha especialização em neurociência. Da pedagogia, se você fiz depois de abrir a escola. Tá. Depois de ter a escola aberta. Porque realmente seria necessário claro, você entender. É feio uma diretora escolar não ser pedagoga. E eu tinha que ver certos olhares, de sabe? Mantenedora e não, você ia ter que colocar uma diretora acadêmica embaixo de você. Tive sempre, desde o início, coordenadoras maravilhosas que estão comigo até hoje. Como eu lido também com muitas universidades. Mas eu fiz questão de fazer a pedagogia, porque na hora que você vai falar com uma mãe, sabe quando eu não era formada aquele olhar de, tá, mas quem é você para falar? E com razão. A executiva estava falando mais do que propriamente a pedagoga naquele momento. Exato. Então eu sabia vender a escola muito bem, a escola encheu muito rápido, mas na hora de chamar uma mãe para falar do filho dela, quem é você para falar do meu filho? Hoje eu sou Fernanda King, então sou eu que estou dizendo, mas com os diplomas lá coladinhos na parede. Com precisão, com qualidade. A experiência, eu acho que nada substitui a prática. Você ser um super acadêmico lá com doutorado, mas não manjar dos Paranauê, não é legal também. Eu acho que quando você une a parte acadêmica com o conhecimento prático da vida, aí é sensacional. Só um ou só outro fica, né, deixa a desejar em alguma área. E você, arquiteta, vamos pegar da publicidade para frente, porque é aí que está o segredo. Porque a arquitetura, teoricamente, você pode construir seus sonhos, mas não executou efetivamente. Mas a publicidade te faz gerar negócios efetivamente, porque você tem que pensar no business como um todo. Cabeça do cliente, né? Como o cliente está me vendo. Do cliente, as conexões. Como que foi a sua conexão para atrair o seu cliente? Isso é fundamental nesse momento. No início da escola, que eu mesma fazia as vendas, né? Era a tal da eu presa, né? Eu vendia, eu fazia o Instagram, eu fazia o marketing, eu fazia o Google. Dá um desespero isso. Mas no começo é a realidade do brasileiro, né? Se você não for herdeiro e abriu ali o teu primeiro CNPJ dá um desgaste, na eu falo raça, isso, gente, não é fácil não. Não, os 2 primeiros anos é de sentar e chorar. Por isso, de sentar e chorar. Eu tenho que até pedir pro pessoal do Sebrae vir aqui. Aliás, eu vou estar com eles agora nas próximas semanas de entrevistar, porque eu acho que a vida útil de uma empresa não dura mais 2 anos. Eu acho no que Brasil, até menos, né? A maioria fecha com... bate aquela ansiedade. Sim. E aí, como foi essa construção? Fala para mim. Então, no primeiro momento lá na escola, quando eu recebia essas mães, elas viam muito uma verdade de uma mãe sonhadora. Tá. Era assim que eu vendia a escola. Olha, minha filha está aqui, né, estudando aqui. E a pessoa sentia que eu estava falando a verdade e eu fazia a venda. Óbvio que depois de um tempo, isso precisou, muito rápido, se profissionalizar. A escola, com menos de 6 meses, sei lá, já tinha 60 alunos. Nossa, que para uma escola infantil é bastante coisa. E aí eu contratei, né? Já tinha as coordenadoras pedagógicas, contratei uma gerente de vendas e fui, né, delegando e treinando um time que, repito, está comigo há 10 anos aí. Tá. Isso é muito bacana. E isso me permite sair para fazer, né, como eu estou aqui hoje, um podcast, para fazer uma palestra. É a liberdade, né? Então, você vê, é uma construção de uma carreira.
querendo ou não, tudo, se você não tivesse vivido o mundo executivo de cobranças, de bater meta, construindo ali um comando de 200 pessoas, através da venda, da comercialização, o business não vem, gente. Essa é a questão que eu sempre falo para as pessoas. Não é porque você está vendendo educação que é tudo uma cartilha para ser seguido, não. Quantos grandes Querendo ou não, pedagogos, eu falo isso em palestra, quantos grandes pedagogos não conseguem gerenciar a própria escola, porque não tem noção nenhuma de administração e nem de marketing, nem de comercial. E isso eu já trouxe no meu DNA, né? Meu DNA é de vendedora. Ô Fê, trazendo aqui, eu vejo que você tem algo que diferencia muitas vezes, que eu falo até no mesmo, eu tenho um projeto chamado Mulheres de Resultados, que mulheres que têm que gerar resultados, mas eu peço para as mulheres não perderem a sua essência. Ou seja, aquela executiva, matadora, tubarão, tal. Não pode ser assim, sabe? Tem que ser algo mais light. Você tem a pegada de um tubarão, tá? Mas ao mesmo tempo você tem um cuidado e a sensibilidade. Você acha que isso daí vem por causa da pedagogia? Você acha que essa convivência com tantas mães, pais... Precisei mudar. Porque quando eu abri talvez a escola, o seu eu ainda começo era muito tenha, dura. Talvez você deve ter vindo naquela linha dura, mas eu acho que agora está mais suave, até na forma que você fala. Muito mais. Eu aprendi assim, quando eu vim para São Paulo com 24 anos, para já liderar equipes de vendas, eu entrei na empresa com 21 lá no Rio, como contato publicitário. Tá. Você sabe o que faz um contato publicitário? Entra em contato Vende anúncios meio que de porta a porta, tá? E na época não tinha WhatsApp, não tinha nem GPS. Pastinha na mão e bora bater resultados. Isso. Foi isso que eu comecei fazendo na vida. E com guia de ruas de papel, 4 rodas. Cara, vou falar pra você, só uma pausa. Não Gente, tinha nem o GPS. Na época era GPS antes do Waze, tá? Para quem é jovem e tá assistindo. GPS? Era o GPS, mas ainda tinha um guia de Isso eu rua. já era gerente. O meu era de papel na época que eu visitava. E eu vou ser sincero, deixa eu olhar aqui para o amigo de casa, e isso que eu vou falar é verdade. Meu início de carreira, eu pegava a lista telefônica da OESP, e saia Páginas ligando. amarelas. Não, a páginas amarelas ainda era sucesso, você tinha que pagar, dependendo. Eu estava falando da lista OESP mesmo, abria na letra A e ia ligando para todos os telefones para vender o meu serviço de manutenção em fax. Isso era lá atrás, um dos meus trabalhos, porque eu já trabalhava numa empresa de fax, ao mesmo tempo eu fui constituindo. Esta iniciativa eu tinha, através do lead que vinha numa lista telefônica desse tamanho, dessa grossura, eu captava cliente. E se eu falar para você que depois que eu confirmasse o número do fax, eu mandava uma proposta, que era a mesma para todas, de uma folha sulfite, muitas vezes, e as primeiras eu escrevia à mão porque eu não tinha como imprimir. Ou seja, veja que dificuldade era o seu trabalho. Isso fez a gente ser quem a gente é. Mas que dificuldade. Hoje está fácil, você joga ali uma publicidade, um impulsionamento na rede social, o cliente e o lead já vem meio que pré. E se você tiver um CRM, você consegue já fazer toda a mapeação. Mas o meu tempo era igualzinho o seu. Então eu abria a lista telefônica, caçava empresas e vendia espaços publicitários em guias específicos. E virei gerente com 22 anos e com 24 fui chamada para abrir São Paulo, porque a empresa tinha outros estados e não tinha esse mercado aqui maravilhoso que é São Paulo. Páginas Amarelas direto? Não. Porque eu conheci o Edilson Lopes, que era da Páginas Amarelas. E agora... meu filho, mas eu sou desta época de anúncios em mídia impressa. E eu sou muito grata, porque assim, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse sido uma vendedora, uma gerente comercial, uma diretora comercial, mas eu era muito dura. Voltando para o assunto, como eu vim com 24 anos, eu tinha que encarar outros tubarões, né, mais velhos do que eu. Menina, né, era uma menina. Então, eu vestia uma carapaça. Eu era muito dura, me chamavam de general. E quando eu abri a escola, não era sobre isso, né? São mães de um bebê de 4 meses. Então, eu precisei me reinventar e manter a minha firmeza para liderar pessoas, mas com uma certa doçura que até hoje eu trabalho. A Pietra tinha que te dar, né? Também me ensinou demais, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe o quanto um filho muda a nossa cabeça. Eu sei, porque eu sou avô, então... Uau! Eu sou avô, eu sei que o meu Leão Miguel é muito melhor. Você
Avô do que Muito! pai. Nossa, eu devolvo e Não tem que fica... educar. Não, você só estraga. Claro. E legal que eu vou na escola, obrigado, as diretoras, as coordenadoras, Acham elas, que é pai, óbvio, elas né? fazem essa carinha que você fez. Depois você passa o contato da Dermato, por Porque favor. eu chego lá e falo, não, oi pai, quem é o seu filho? Não, eu sou o avô do Leon Miguel. Nossa, eu me sinto, eles fazem uma cara de espanto. Eu adoro isso. Deixa eu só falar da Voice Training aqui. Escola de Oratória, formação de palestrantes, o nosso patrocinador master. Você quer se tornar um palestrante? Quer se tornar um treinador? Quer destravar a sua comunicação? A Voice Training é a escola certa. Veja essa mestre da educação, essa palestrante. Ela ainda não passou pela Voice Training, mas vai passar sim. Mas se você quer comercializar o seu conhecimento, é isso. Tem vários planos. Para você ser palestrante, tem um QR Code na tela, você pode escaneá-lo e agendar uma sessão experimental comigo, Sidney Botelho, para que você seja avaliado, para você entrar nos programas para se tornar um palestrante. Vou te ensinar a vender a palestra, vender high ticket, até, dependendo do plano que você escolher, você vai até produzir o seu evento para você comercializar o seu conhecimento. Aí você tem medo de falar em público, aquele travamento, tem as turmas regulares de oratória para você não perder a sua essência, porque lá é diferente. Lá nós não construímos minions, nós ensinamos você a se comunicar. Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes, um jeito novo de se comunicar e levar o seu conhecimento. Bem, seguindo aqui, vamos para a King Educacional. O que você realmente, que é um público mais velho, espero, né? Ou ainda são as criancinhas? Não, são os diretores, os gestores escolares. E como que está sendo esse trabalho, principalmente porque o educador muitas vezes fica preso em deixar o aprimoramento de lado? É uma das minhas pautas, eu falo muito isso. Hoje a gente reclama, o professor reclama de remuneração com razão, mas percebo que alguns não fazem nada para mudar esse cenário. Eu, por ter vindo da área de vendas ativas, onde eu vou atrás do cliente, eu sou uma pessoa que eu não espero acontecer. Eu vou lá e faço acontecer. Então, eu percebo muito que, às vezes, existem alguns professores, não vamos generalizar, que não estudam, não se aprimoram. Vamos comparar com um médico. Por que questionam tanto? Chega um pai e uma mãe, chega questionando o trabalho da escola e ele não vai fazer isso lá no médico, no hospital. Né? A gente tem algumas diferenças aí que a gente também precisa fazer a nossa parte. Quando eu sentia que a mãe me olhava com esse olhar preconceituoso, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Sim. Para calar a boca dessa pessoa. Então, percebo que, às vezes, o professor ele não se atualiza. O médico fica esperando o hospital pagar curso para ele? Não. Ele vai lá e faz. Se ele quiser ganhar mais. E vários, para ter o próprio consultório. Ainda mais que hoje... quando você tem uma certa autoridade, você não vive só da rede do convênio, você trabalha justamente o seu atendimento particular, que pode ter o valor que for, depende da sua especialidade. Isso é verdade. E o médico vive em congresso, não vive? Fazendo networking. Aí bate aquela dúvida, por que o professor não? Por que o professor não faz? Eu sou uma rainha de ler comentário na rede social, eu tenho esse vício, eu tenho esse probleminha, preciso tratar esse... E eu, às vezes, eu falo, hoje eu vou discutir na rede social. Falo, hoje eu vou tirar o dia para tentar mudar a cabeça de alguém ali. É difícil, né? Mas, às vezes, eu entro em discussões. E já teve uma pessoa que me confrontou. Eu não vou ficar gastando, uma professora, vou ficar gastando o meu dinheiro para fazer curso, para quê? Poxa, se você trabalha na educação e você não dá valor ao estudo, ao ensino, eu acho que a gente tem que morrer estudando. Com 90 anos, coisa que eu acho mais linda quando eu vejo notícia. Fulano com 90 anos fez uma nova faculdade. Isso você não vai ter Alzheimer nunca, cara. Eu vou trazer aqui um comentário, dois. Primeiro que eu tenho uma professora, eu sou mestre oficial do Mackenzie há 23 anos. A professora Elizabeth Kia de Arahardia, eu sei porque o nome dela é difícil de pronunciar, então, às vezes ela estava como mestre homenageado, ou paraninfo, ou patronesse, e às vezes ela vinha, é uma japonesinha, ela vinha na minha direção. Sidney, hoje eu estou como formanda. Nesses 23 anos, ela fez 8 graduações. 8 graduações.
E todas as vezes ela me sinalizava para eu pronunciar o nome dela. Então, imagine só, 8 graduações para uma professora docente que já era doutora e reservava o tempo. Agora, o segundo comentário, que vai muito de encontro. Eu tenho uma escola de oratória, eu tenho uma empresa de treinamentos também. Quando, na pandemia, eu coloquei até no mercado um treinamento de como o professor falar nas aulas virtuais, eu tirei o anúncio do ar. Porque parece que você estava falando com os meus minions em casa. Não vou investir isso num custo básico, sendo que era uma necessidade deles para falar. Então é um sofrimento que eu acho que teria que mudar um pouco a percepção, porque entra numa zona de conforto do professor, e eu estou falando no geral, de querer só o salário, de não pensar como empreendedor. Aí você pegou o ponto. Era aí que eu queria chegar. Tá. Tal e qual a gente tem diretores escolares, que a gente citou, que não sabe administrar, não entende um pouquinho de marketing, porque, pô, o cara é diretor, ele pode também ir numa feira, num congresso que fala disso, comprar um curso online, porque hoje não é sobre dinheiro, não é caro, tem de graça. E às vezes nem o de graça a pessoa faz, a pessoa lá reclamando da inclusão escolar, né, nesses comentários de internet. Tá, e quantos cursos para entender os transtornos do neurodesenvolvimento você já fez? Nenhum. E tem de graça, e tem online. Ou seja, eu trabalho muito, eu tô cansado, eu não tenho dinheiro, filho. Nada disso cola hoje. É que aí... Porque tem online, você faz a hora que você puder, tem de graça. Grandes especialistas dando dicas, mas aí, agora, desculpa, gente, essa pessoa prefere ficar vendo os memes da internet do que buscando conhecimento. Vai olhar o tempo de uso do celular dela. Sim. Ela tem tempo. Ela tem tempo, fica nos joguinhos, aqueles joguinhos viciantes, que não servem para nada, Sim. eu falo. Na minha timeline, eu só tenho especialistas. Então, cada dia eu tenho um insight diferente. E eu passo 10 minutos, assim, dependendo do meu intervalo, vendo o quê? O conteúdo das pessoas. Porque eu quero aprender com uma educadora, com um dermatologista, com um mecânico. Eu quero aprender com todos, porque eu trabalho conexões. Eu tenho que falar com todos os públicos, porque eu não sei qual o especialista vai chegar para eu treiná-lo como palestrante. Perfeito. Então, eu preciso ser genérico. E, ao mesmo tempo, não é ser um cara que falo com a diversidade. Eu quero a diversidade para eu ter conhecimento. E os professores estão fechados só na área deles. O cara de matemática só sabe de matemática. Ele fica lá anos e anos dentro de uma instituição. Não, e às vezes eu percebo uma desmotivação. Mas a desmotivação vem da onde? Só do aumento de salário? Exato. Mas sabia que ele é o maior vendedor da escola? Sim, quando a mãe faz uma visita, se ele não estiver feliz dando aula, ela não porque matricula. Se o aluno não ficar satisfeito com Também. o professor, esse é um recado que a gente pode passar aqui. O professor não comercializa um novo aluno para a próxima turma. E a mãe tira. Tira. Porque a concorrência é grande. E hoje tá. E como tá a concorrência? Muito grande. No mercado sim. infantil. Muito grande, é grande. O que as mães procuram? Local ou a educação estruturada? Procuram acolhimento e segurança. Esse é o ponto principal. Se você for olhar em pesquisa, segurança, ela tem que se sentir segura com aquela escola, porque a criança é pequena, não fala, se coloca no lugar dessa mãe, é complexo. Tá. Quando vai crescendo aí, né, até no ensino médio, o que a mãe procura? Deve ser passar no Enem, né? Tá. As prioridades, conforme a idade da criança avança, as prioridades mudam. Tá bom. Talvez ela vá até trocando de escola, mas num berçário, numa educação infantil, ela quer se sentir segura e acolhida. Tá. E praticidade, né? Horários, flexibilidade, se é perto de casa, mas às vezes coloca longe de casa porque a outra escola, eu não atendo só gente do meu bairro. Tá. Eu atendo gente que vem de longe porque a minha escola é melhor. Sim. E eu acho que essa autoridade... já que a gente está falando de negócio, como gerar uma autoridade no ramo educacional, então? Principalmente numa escola que é física, hoje. Como gerar uma Olha autoridade? só, Uma pergunta... Para uma publicitária, né? Uma pergunta. A primeira coisa é sendo, né? Tá. Sendo de verdade, porque se você fizer muito marketing nessa escola, mas ele não se sustentar no dia a dia, Sim. as pessoas automaticamente vão começar a colocar lá nas suas estrelinhas do Google que a tua escola não é tudo isso. Então, assim, não dá para você mentir e fingir numa escola infantil por muito tempo. Por mais que essa criança não fale
verbalmente, ela entra feliz, ela entra sorrindo. Eu tenho uma coisa, Fê, que eu falo que a criança ela é a mais verdadeira de todas. A criança ela é genuína, ela é pura, ela é verdadeira, ela se expressa. Por quê? Se você tem imagine você um educador infantil e a criança não olha para os seus olhos, você tem um problema. Você tem um problema. Antes de culpar a criança dela ser introvertida, analise se 2, 3 não estão te observando com os olhos brilhando, você é o problema ali. Que a criança ela é verdadeira, ela sabe quem é a pessoa que ela pode confiar. Sabe? Eu trago isso de muitos e muitos anos e olha que eu vivo o mundo executivo, tenho 2 filhos, agora o neto, e eu sei disso, eu valorizo essa essência da criança. Sim, isso a gente falou da creche do cachorro, tal e qual o animal, ele também sente a energia da pessoa. Não, né? Deixa os pets lá. Lá. Eu gosto de bicho também. Não, porque... eu tenho bicho, sempre tive bicho. Não, eu não gostava até pouco tempo, mas hoje, nossa, até brigo pelos cachorros. É aquele cara que fala assim, eu nunca vou ter cachorro, daqui a pouco ele tá com a camiseta do cachorro. Eu era daquele que eu condenava o cara que levava o cachorro no shopping, tá? Hoje eu levo minha Golden, que eu resgatei, e minha Bulldog. Então, e ai quem olhar eu não quero saber de bicho. Olhar pra mim as duas, tá? E eu penteio minha Golden, nossa, 10 horas pra pentear aquele negócio. Mas vamos voltar aqui. Hoje, como você vê a educação no país? Muito precária, muito aquém do que poderia, do que a nossa nação poderia ser, porque tudo começa pela educação. É super clichê, mas é verdadeiro. Assim, o Brasil era para ser um país riquíssimo, se você for falar aí de riquezas naturais, né? A gente tem petróleo, a gente tem Amazônia, a gente tem tudo, A gente cara. tem pessoas. Porra, gente diversa. Porque no esporte a gente não é uma potência. Se você tem gente baixa, você tem gente alta, você tem preto, você tem asiático, você tem todo tipo de gente aqui, biotipos, que poderiam levar a gente a ser uma potência olímpica. E de graça, porque se você for ver bem, como nós somos um país livre, entra qualquer pessoa aqui no país, então há essa mistura genética poderosíssima. E dá para nós atrairmos tudo. O que é cara de brasileiro? O que é hoje cara? Hoje não dá mais, né? Hoje não tem mais como definir. Não tem, nunca teve. Então, assim, a gente tem todas as riquezas e a gente esbarra em corrupção, mas tudo isso você resolve com uma boa educação. Tá. Eu penso igual o Japão. O Japão construiu muitos anos atrás, porque eu já vi muitos especialistas, porque eu participo de congressos, né, diversos, posso dizer, e principalmente acadêmicos. Eles falam que precisaríamos de 5 gerações, ou seja, 50 anos para mudarmos tudo. Ou seja, eu, Sidney, já não estarei mais aqui. Eu espero sim, porque eu tô 48, mais 50 dá 98. Minha avó faleceu com 107, e então ainda teria mais 8 anos para curtir a educação. Também tô nessa genética aí. Tive um bisavô com 104 também. Então tomara que a gente dure bastante. Eu quero estar no Business Connections aqui, gente, virtual. Mas agora vamos subir um pouquinho. Você começou lá atrás com publicidade, abriu sua empresa e hoje está comercializando esses treinamentos. Como que é essa comercialização? Sabendo que a publicidade mudou desde quando você se formou. Totalmente. Tá bom? Não é fácil porque, ao mesmo tempo que às vezes o professor não faz o investimento na própria carreira, muitos, né? Não são todos, gente. A gente não está generalizando aqui, a gente está falando de maioria. A escola, às vezes, também não quer investir. Por quê? Tem um turnover, eu vou pagar um curso para esse cara, amanhã ou depois, porque o conhecimento ninguém te leva. Sim. Você pagou um curso para o seu funcionário, mas tem frases até que dizem, né, que o funcionário mais caro é o não treinado. É o que custa mais caro. A pessoa acha que vai custar caro pagar um curso e não vai. Então, às vezes, a escola também não quer investir e aí ninguém investe, ninguém se capacita e nada muda. Eu escuto, às vezes, de escolas assim, mas eu tenho muito professor aqui resistente à mudança. E o que você está fazendo para mexer com a cabeça desse cara? Nada, sabe? Nem o gestor quer mudar. Então, a gente esbarra nisso, mas tem muita gente afim. Isso falando até de governo, tá? Você vai falar de secretarias de educação. Tem aquelas que, às vezes, não querem nem ouvir propostas novas, porque já tem aquelas cartas marcadas, né, e tal. E tem muita gente afim de mudança, principalmente agora. Mudou prefeito. Tem muita gente que vem com sangue nos olhos e que quer fazer algo pela educação, de verdade, tá? E aí a gente tem
boas contratações. E tem gente que, não, deixa tudo como tá, sabe? Aí barra, né? Barra naqueles conceitos antigos. É isso que mata. Ou os antigos hoje precisam ser adaptados, mas para gerar uma adaptação precisam de especialistas. E especialistas precisam fazer pesquisas. As pesquisas, nossa, é uma loucura, né? Então, você vai nessa cadeia, as pessoas começam a entrar em colapso mental. E isso acontece muito. Que é outra coisa que a gente tem pouco no Brasil, que é pesquisa, né? Você falou aí do Mackenzie, né? Mas assim, a gente poderia ter muito mais. Porque eles estão indo sempre para áreas talvez mais lucrativas, porque sabe que na educação talvez não tenha tanto retorno financeiro imediato, né? imediato, e isso traz um sofrimento para as empresas, e isso é muito ruim. Nós já estamos caminhando aqui quase para o final. Passa, né? Um assunto que fluiu, né? Gostoso demais. Eu falo pra caramba, você também não, eu quase não falo, eu deixo o meu convidado falar, eu sou um cara atencioso aqui. Mas gerando hoje, em termos de crescimento, você além da King Educacional, você pretende ampliar a Petit Kids ou não? Como que está? Olha, já pensei mais. Ou você gerar aquele trabalho educacional, a pessoa de um berçário ou de uma escola infantil levar a marca e o método. Dei a ideia aqui, hein? Joguei para você. Eu já pensei em crescimento vertical, em passar a ter o fundamental, o ensino fundamental. Já pensei em horizontalizar, em abrir franquia. Já pensei em muitas coisas. Mas durante a pandemia, o que eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer em paralelo, porque é meio que assim, né? A gente tem inquieto, essa empresa aqui já está legal, o que eu vou fazer agora? Então, durante a pandemia, o que eu cheguei à conclusão que eu queria fazer, além de ter o Petit Kids, era isso, era levar esse meu pensamento, esses meus conhecimentos para mais pessoas através de curso, de palestra, de formação, que é o que eu venho fazendo hoje. Então, está dando certo, apesar de existir uma resistência no mercado, mas sempre tem gente que pensa para frente, sabe? E que investe, seja na formação do professor, seja num evento educacional. E está caminhando, está indo bem. Como toda empresa, no começo, ela dá mais trabalho, né? E depois parece que ela vai sozinha. Não, decola, aí você não patina mais, você já sabe onde tem os erros. Só para fechar mesmo, mão de obra no setor educacional, como que está? Já se fala em um apagão de professores, né? Cada vez menos pessoas jovens querendo educar, cada vez menos pessoas procurando faculdades como pedagogia ou outras que você possa dar aula, vamos dizer assim. Então, a gente já está com uma escassez de professor no mercado. O negócio está tenso, viu? Então, pode ser uma possibilidade dos especialistas se tornarem professores. Sim. Sim. Mais ainda, mas também tem que... Em faculdade você já consegue, né, fazer isso. No ensino fundamental 2 você já pega... Não precisa ser necessariamente pedagogo, mas a pedagogia em si, a gente tem aí questões seríssimas. O fim do magistério, para mim, foi complexo. Porque era um ensino técnico profissionalizante, que você formava professoras e que todo mundo, unanimidade, fala que era muito bom. É mais da nossa geração. É da nossa geração. O magistério ele foi sendo eliminado, depois esse curso de magistério nas escolas técnicas foi para secretariado, lembra? Que foi a construção, as moças faziam muito isso. E é uma pena, porque para mim era um caminho, sabe? Sim, um caminho lindo e... Para trabalhar com educação infantil, por exemplo... Se você tiver uma boa formação, eu achava suficiente, mas a galera optou por trocar pela faculdade. É uma faculdade que, assim, tem tido pouca procura para o que a gente precisa de quantidade e de qualidade de profissional no mercado. Então, é um dilema. Fernanda King, muito obrigado pela sua participação aqui no Business in Connections. Realmente você é uma educadora, você é uma transmissora total de conhecimento. Sei que você tem muito, nós ficaríamos aqui horas e horas. Por isso que passou tão rápido, mas passou rápido, mas eu acho que valeu muito a pena. Até uma próxima. E assim está terminando o nosso Business in Connections de hoje, aqui no meu canal Sidney Botelho, no podcast Business in Connections, no WIG Play, no canal do YouTube do WIG e também no portal WIG. Sempre com o apoio da Voice Train Escola de Oratória, formação para palestrantes. Toye Produções e Eventos, Docutec.
Technology, Agência Soul Digital, Unielas Marcas e Patentes e também a Toye Treinamentos. Muito obrigado pela sua presença. Voltamos no próximo episódio. Gostou, compartilhou, gostou, comentou, gostou, ativou o sininho. Gente, tem tanta coisa que vocês podem fazer. Tudo isso é educação. Aqui a passagem de grandes executivos, pessoas qualificadas, especialistas é que vão fazer a diferença. Então, não vai para aquela rede onde nada se ensina, e sim continue aqui no nosso Business Connections. E como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Beijo grande, valeu, tchau!